Atlético resiste a assédio europeu e prepara primeiro contrato profissional da maior joia da base do clube desde o Savinho. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Tá no ar mais um vídeo bem informativo aqui, e esse é um vídeo muito importante sobre um jogador, né, que a gente deposita muita expectativa. Estamos falando de Gabriel Veneno. O menino tem 15 anos ainda, mas eu já explico por que vale a pena a gente olhar com muita atenção para esse jogador, e tem notícia boa sobre o Veneno nesse vídeo, beleza? Antes do conteúdo, peço aquela moral de sempre, se inscreva no canal, só clicar aí embaixo em inscrever-se, se não for inscrito ainda. Deixa o like nesse conteúdo, clique aí no joinha porque ajuda a gente mais, considere se tornar sócio do canal, clique no botão hypar caso você curta esse conteúdo e se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, tem um oferecimento de açaí, o mais barato de Minas Gerais, produtos Carrijo, a tradição mineira que conquista o Brasil, KTO.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos, e Confiax, tudo que você precisa para viver em paz, seguro, é Confiax. Bom, vamos lá. Primeiro falar um pouquinho sobre o Gabriel Veneno, para quem não conhece o jogador, né? É uma joia da base do Atlético, tem 15 anos, ele faz 16 anos no próximo dia 16 de julho, né? Ou seja, pouco menos de 2 meses aí para o Veneno comemorar aí o seu 16º aniversário. E essa data é muito importante, por quê? Porque um atleta de futebol no Brasil, né, só pode firmar o seu primeiro contrato profissional com 16 anos. Antes disso, o clube tem apenas um contrato de formação com aquele jogador, que é um contrato mais frágil, vamos dizer assim, em relação à segurança jurídica do clube, né? Depois do contrato profissional, aí sim, o clube tem uma multa muito alta que dá uma certa segurança ao clube, mas antes dos 16 é muito difícil ter essa tranquilidade, assim, com base nos documentos, né? Só que hoje em dia a gente sabe muito bem que os jogadores são monitorados desde muito cedo. O cara, antes dos 16, já é assediado por clube europeu. O Gabriel Veneno, pra vocês terem ideia, ele já firmou recentemente contrato com a Adidas Global. O que é a Adidas Global? É a Adidas principal do mundo inteiro, né? Porque tem os escritórios nacionais e locais da Adidas. O Veneno já é um atleta patrocinado pela Adidas Global, pela principal marca aí, a marca, né, do mundo inteiro, de uma das maiores marcas de equipamentos aí, de artigos esportivos do planeta. Além disso, na última semana, o Diário AS, que é um dos principais diários esportivos da Espanha, publicou uma matéria, a gente vai colocar aí na tela agora para vocês, né, comparando o Gabriel Veneno com o Neymar, dizendo que ele pode ser aí o novo Neymar, que os clubes europeus já estão de olho, já monitoram esse jogador, e não só monitoram, tá? Aqui a gente traz uma informação apurada. A gente está apurando detalhes aí sobre o Gabriel Veneno já há alguns dias aqui no canal do Frossar. O Gabriel Veneno já recebeu, o Atlético recebeu, portanto, né, de forma extraoficial, vamos dizer assim, porque o jogador ainda não tem 16 anos, então não há ainda a possibilidade de um clube procurar o Atlético e fazer uma proposta, né, aquela oficial, papel timbrado, porque o atleta ainda não tem um contrato profissional. Mas, é claro que os clubes conversam, que existe conversa, né, entre staff de jogador e clubes europeus. O Veneno já recebeu pelo menos 2 propostas de gigantes europeus para se transferir. Mas como assim, Frossar? O menino tem 15 anos, nem pode. Pois é, como que funcionam essas propostas, né? O clube europeu faz uma oferta ali, caso o Atlético optasse por aceitar, o jogador firmaria contrato com o Atlético ao fazer 16 anos, jogaria no Atlético até os 18, mas já estaria vendido. A exemplo do que está acontecendo agora com o Estevão, por exemplo, no Palmeiras, está esperando fazer 18 anos para ser negociado, né, para se transferir para o futebol europeu. Então seria exatamente a mesma situação. Acontece que o Atlético recusou essas ofertas, uma mais recente, uma já tem um tempinho, mas 2 clubes gigantes europeus, e não são clubes que saíram aí, né, nos últimos dias, especulações. Houve, por exemplo, especulação em relação ao interesse do Arsenal. A gente não sabe qual clube foi, mas a gente sabe que não é o Arsenal, né? Então é um clube diferente daqueles que foram noticiados aí, um clube diferente do que foi noticiado, e o Atlético optou por recusar essa proposta. Nos últimos dias, houve muita especulação em relação ao Gabriel Veneno, por quê? No início desse mês, em maio, o Atlético disputou a Copa Futan, uma competição sub-17 que foi disputada em São João del Rei, com clubes brasileiros, clubes estrangeiros também, argentinos, uruguaios, enfim. E nesse torneio, né, o Gabriel Veneno participou, ele inclusive
né, foi vítima de uma injúria racial, né, num jogo contra uma equipe uruguaia, enfim, teve todo um episódio envolvendo o Gabriel Veneno lá em São João del Rei, e depois dessa competição, o Veneno não voltou a treinar na Cidade do Galo. Então apareceram várias especulações, o Veneno está sendo vendido, o Veneno não é mais jogador do Atlético, e a gente foi atrás e apurou essa história nas duas pontas, tanto com o staff do jogador, quanto com a diretoria do Atlético, a alta cúpula do Galo. Conversamos com o Paulo Brax diretamente e os dois lados contam exatamente a mesma história, que é o que a gente vai explicar aqui. O que houve depois desse episódio da injúria racial, né, e também em função de tudo isso que aconteceu com as propostas, né, a gente apurou, por exemplo, que a família do Gabriel Veneno de fato deu uma impactada com as ofertas que apareceram, né, para ele se transferir para o futebol europeu. Então houve ali um momento meio complicado para o clube levar, para o clube saber contornar essa situação e caminhar normalmente para a assinatura de contrato profissional dele no Atlético, sem vender o jogador agora, com 15 anos de idade. Então, por tudo isso, que estava acontecendo coisa demais, clube e staff do jogador alinharam que ele, Gabriel Veneno, fosse para Santos, onde mora a família, né, para ter um tempo com a família, ter um tempo do lado dos pais, conversar com calma com o staff dele, para alinhar o que será um primeiro contrato profissional, que, repito, só pode ser assinado a partir de 16 de julho, quando ele faz 16 anos, tá? Antes disso, não pode assinar contrato profissional. E aí, isso aconteceu, né? Os dois lados falam sobre esse episódio com muita naturalidade. Tanto o staff do Veneno fala sobre a diretoria do Atlético com muita tranquilidade, não há nenhum tipo de ruído nesse momento. E a diretoria do Atlético também, né, elogia muito o staff do Gabriel Veneno. O empresário dele é o Helder Medeiros, só pra gente citar aqui o nome direitinho. Então os dois lados estão alinhados e o que a gente ouviu dos dois lados foi que o Veneno retorna para Belo Horizonte amanhã, ou seja, nesta quarta-feira, se você estiver vendo esse vídeo já na quarta-feira, dia 21 ou depois, enfim. A volta do Veneno para BH está marcada para quarta-feira, dia 21 de maio. Ele vai, inclusive, à Arena MRV acompanhar o jogo entre Atlético e Maringá com a família, né, jogo pela Copa do Brasil. E na quinta-feira, dia 22, ele já volta a treinar normalmente na Cidade do Galo. Esse é o alinhamento entre o staff do jogador e o staff do Atlético. Então, assim, tudo certo em relação a esses dias que ele ficou sem treinar. Ele não participou, por exemplo, do último jogo do Sub-17 do Atlético, o jogo contra o Palmeiras. O Atlético venceu o jogo, e o Palmeiras, a gente sabe, tem uma das bases mais fortes do Brasil. Essa categoria Sub-17 do Atlético, ela é muitíssimo valorizada dentro do clube, né? Hoje há um entendimento de que essa categoria ela vai elevar muito o nível da categoria sub-20 nos próximos anos, porque obviamente os meninos que têm hoje 15, 16, 17 anos vão, né, ficando mais velhos, e o Atlético vai se aproximar de revelar atletas importantes aí, né? E a principal boa notícia em relação ao Veneno nesse momento é que já há um alinhamento e uma proximidade da assinatura do primeiro contrato profissional do Gabriel Veneno. Então já existe, né, uma conversa bem adiantada entre clube e staff do jogador para que ele assine esse primeiro contrato profissional. Esse primeiro contrato profissional ele pode ter no máximo 3 anos, é uma regra da FIFA, o contrato para um garoto de 16 anos pode ter no máximo 3 anos, e assim será feito. Pelo que a gente apurou, as conversas estão muito alinhadas, né? A família do jogador gostou muito do projeto esportivo que foi oferecido a ele, e o Atlético também entende como ótimas as conversas ali que aconteceram até aqui para que esse contrato seja assinado no momento propício. Repito, esse contrato não pode ser assinado ainda, mas a partir de 16 de julho ele pode e deve ser assinado. E aqui a gente traz duas declarações importantes em relação a esse contrato, né? O Paulo Brax, eu conversei com ele, né, sobre esse episódio, e ele falou, abre aspas, o Gabriel Veneno vai ter um contrato condizente com o que a gente entende que o garoto vale. Vamos apostar muito nele, foi o que ele disse. E o staff do Gabriel Veneno, a gente também apurou com o staff, disse que possivelmente, né, o plano de carreira, vamos dizer assim, apresentado ao Gabriel Veneno, seja um dos maiores feitos por um clube brasileiro para um atleta de base. Então o Atlético efetivamente está preparando um contrato, valorizando muito esse jogador, até para não correr o risco de perder para um valor abaixo do que ele vale, né? O Atlético, a gente sabe que passou recentemente por um episódio muito ruim para o clube, que foi o episódio do Savim, né?
jogador revelado pelo Galo, que foi vendido por um preço muito inferior do que ele vale. Isso o próprio clube já admitiu. Hoje um jogador muito importante no Manchester City, enfim, um cara já com valor de mercado gigantesco e saiu do Atlético por um preço muito distante do que poderia ser negociado. Então, a gente conversando com pessoas no clube, a impressão que fica é que ficou uma lição e que o Atlético está fazendo tudo o que pode para não cometer o mesmo erro no episódio agora do Gabriel Veneno. Então o Atlético está com esse primeiro contrato profissional dele alinhado e vai se proteger, né, para que não perca o garoto por um valor abaixo do que ele vale. É importante dizer que recentemente havia na base do Atlético, por exemplo, um teto salarial, né? Jogadores de base não poderiam ganhar mais que isso. Nesse caso, o Atlético está entendendo que esse garoto, e pode ser que isso aconteça com outros jogadores também, vale mais do que o teto, e eu particularmente entendo que está certo. Não faz sentido você respeitar um limite orçamentário e correr o risco de perder um menino que pode te render dezenas de milhões de euros numa negociação futura. Então, tudo isso dito, o Atlético, a boa notícia é essa, está muito perto de assinar o primeiro contrato profissional do Gabriel Veneno e ele volta a treinar nesta quinta-feira na cidade do Galo. É importante a gente esclarecer, pessoal, que tudo isso caminha para terminar, né, num final feliz, com a assinatura do contrato profissional, né, do Veneno com o Atlético, graças a essa relação, essa boa relação entre clube e o staff do jogador, a família do jogador, o projeto esportivo apresentado, que a gente reitera aqui, né? O contrato de formação, que é o que o Atlético tem com o Gabriel Veneno hoje, não dá nenhuma segurança para o clube, né? O Atlético, como qualquer clube que tem um grande talento abaixo de 16 anos, corre o risco de perder o jogador para outros clubes. Como que funciona essa situação, né? Como não há uma segurança jurídica nesse contrato de formação, existe um acordo, por exemplo, entre clubes brasileiros, um acordo de cavalheiros, né, que meio que proíbe um clube brasileiro de roubar um atleta de outro clube. Então existe um acordo entre todos os clubes que eles se respeitam. Se alguém for lá e tirar na mão grande um grande talento da base de um outro clube, antes do menino fazer 16 anos, todos os outros clubes meio que boicotam aquele clube que agiu de uma forma incorreta. Então isso existe. A gente conversou com muitas pessoas da área, advogados especializados nisso, né, dirigentes, pessoas que militam ali no meio do futebol, e todas disseram, olha, perder para clube brasileiro é muito difícil, porque os clubes de fato respeitam esse acordo de cavalheiros. Agora, existe a possibilidade de um clube europeu, né? Como eu disse, o menino ainda não tem nem 16 anos, não tem contrato profissional. Se um clube europeu oferece ali direto para a família um projeto, para a família inteira mudar para uma cidade da Europa, oferece um emprego para os pais, né? E a família quer comprar essa briga, aí isso pode virar um imbróglio gigante, pode parar na justiça. O Atlético teria que depois cobrar uma indenização, provar quanto que gastou na formação desse jogador para cobrar uma indenização que pode chegar até 200 vezes o valor que o clube gastou para formar aquele atleta, mas aí viraria um problemão que muitas vezes o clube brasileiro que formou o jogador acaba perdendo nessa história, acaba ganhando de indenização um valor muito menor do que poderia ganhar vendendo o atleta depois dele maturar e depois ele de fato atingir um valor alto no mercado internacional. Então, no fim das contas, a grande notícia é essa: no bom relacionamento, o Veneno está muito perto de assinar o primeiro contrato profissional, o Atlético está valorizando, está entendendo o valor que esse menino tem, possibilidade que esse menino tem de dar um resultado esportivo e depois um resultado financeiro. Então, depois de alguns dias aí um pouco tensos, um certo medo, o Veneno vai embora, o Galo vai perder de graça, o que está acontecendo, por que não está treinando, por que não jogou? Tudo está voltando à normalidade. Quinta-feira, o Gabriel Veneno está treinando na cidade do Galo e, ao que tudo indica, em julho a gente vai ver aquela fotinha clássica do atleta ali assinando seu primeiro contrato profissional, e tomara que seja de fato um atleta que confirme dentro do campo, no profissional, quando chegar a hora dele, esse grande talento que tudo indica que ele tem, né? É isso, acho que a gente conseguiu explicar com bastante detalhe aqui toda a situação envolvendo o Gabriel Veneno. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, um vídeo completinho aqui, direto ao ponto objetivo, com as informações sobre essa grande joia da base atleticana. Claro que a gente vai acompanhar os próximos passos e qualquer novidade em relação a esse jogador, a gente traz para vocês aqui no canal do Frossar, beleza? Deixa o like nesse conteúdo se tiver curtido e se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela companhia, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.